Olá, eu sou Jonadab Carmo de Souza. Sou o Leonardo Santos, esse é o nosso canal Valores e Negócios. Hoje a gente está com ele que é faixa preta de judô, de jiu-jitsu, teólogo, professor de história, formado em economia, pastor, pai de 400 filhos, catalogados, fora todos com a mesma mulher. E acho que o maior título que ele tem é de servo. Sim, é verdade. Não sei se eu esqueci de mais algum, mas a gente está com o pastor João Batista aí. O título mais importante, como o Léo falou, é servo. Sou servo de Deus, João Batista, as coisas que o Léo já falou. Deus tem me usado para fazer um trabalho bem interessante em relação ao evangelismo. Eu só pode falar de projeto social, mas o que a gente tem ali é um projeto evangelístico que passa pelo social. E graças a Deus, Deus tem feito prosperar as equipes, os esportes, a parte cultural, música. Graças a Deus. Então, assim, para a gente conhecer um pouco da igreja, do projeto, né, e te conhecer também, né, para quem ainda não conhece, a gente queria saber um pouco de como funciona a comunidade cristã Verdade e Vida, o projeto Gerando Vidas, as atividades. Não sei se você lembra de todas. É difícil, acho que não. Enquanto a gente está conversando aqui, pode estar começando uma nova. Então, o projeto eu já tinha desistido de ser pastor, por uma série de problemas que eu tinha passado e tal, eu não queria mais. E eu decidi ser professor de jiu-jitsu. Só que, como Deus tem seus caminhos, conforme a gente foi desenvolvendo o trabalho com jiu-jitsu, Deus começou a enviar pessoas necessitadas dele, de conhecer a palavra dele, de ter uma experiência com ele. E eu não consegui me furtar de fazer isso. E alguns meses depois a gente tinha ali uma igreja. Começou o grupo a se formar, famílias serem restauradas, pessoas começaram a ser libertas de drogas, de outros problemas também. E apareceu um tal de Léo lá também, entendeu? Com carro cheio de criança. E aí a gente juntou o Léo com as crianças e mais algumas pessoas e começamos um trabalho. E hoje o projeto Gerando Vidas, ele tem uma área esportiva, né, que envolve as lutas marciais, jiu-jitsu, judô, kickboxing e também futebol. Tem uma parte cultural, que é música, dança, teatro. Xadrez, né? Por incrível que pareça, o xadrez também alcança um grupo de jovens que não tem essa pegada de entrar num tatame para lutar. Nem todo mundo gosta disso, né? Ou entrar numa quadra para jogar futebol. Mas você tem hoje um grupo de nerds que ficariam excluídos de uma experiência com Deus se você não tivesse alguma coisa nerd para eles fazerem. Então, você tem lá o xadrez, entre outras atividades, música, inglês, reforço escolar. É uma gama de atividades e é através dessas atividades... Tem montagem e manutenção de computador. Montagem e manutenção de computadores, um curso profissionalizante, entre outras atividades. É até difícil listar todas, mas o princípio geral é, prestando um serviço à comunidade, trazer pessoas para Cristo. E tem funcionado porque muitas vezes as igrejas se colocam num lugar onde elas acabam sendo servidas pela comunidade. E a gente partiu para o sentido oposto. A igreja serve a comunidade e as pessoas gostam disso e entram também para servir e para serem servidos pelo que a gente oferece ali. E nesse relacionamento elas têm uma experiência com Cristo. Na realidade, a igreja nasceu literalmente no tatame, né? Sim, literalmente no tatame. E pelo que eu estou entendendo, não foi uma... Na verdade, o jiu-jitsu não era na época não era uma estratégia de evangelização. Não, na verdade, você começou a dar aula de jiu-jitsu até para se manter financeiramente, sim, né? Para ter recursos e acabou Deus ali levando pessoas necessitadas e não deixou de ser pastor sendo professor de jiu-jitsu. Sim, né? Eu tive uma experiência muito interessante que a hora que eu resolvi cobrar mesmo para valer, para o pessoal pagar e sustentar a minha casa, porque eu estava todo endividado, então apareceu um cara lá
tirou o talão de cheque e disse: pastor, vai dar aula de graça, esse povo está precisando ouvir a palavra de Deus. E pegou um cheque e pagou as minhas contas e eu continuei dando aula de graça. Entendi. Se faixa no jiu-jitsu fosse por tempo de inscrição na academia... eu já seria coral. Não, eu não sei qual é a máxima que tem não, porque acho que eu sou faixa branca mais antigo que tem. PhD e faixa branca. Interessante. Então, assim, uma das primeiras perguntas que eu acho que podem surgir é o projeto, então, não exige essa obrigatoriedade de você ser da igreja. Para você participar do projeto, você tem que ser membro da igreja. Não, ao contrário. Se você não for membro, é melhor ainda. Porque você vai ter uma chance de ter uma experiência com Cristo e decidir, ou não, tornar-se membro. Tem pessoas que ficaram anos lá e não se tornaram membros da igreja. E tem outras pessoas que ficaram anos decididas a não se tornar membros da igreja, participar, e acabaram num determinado momento, por uma ação do Espírito Santo, elas disseram: não, eu quero. E entraram na igreja. Tem exemplos de pessoas ali que estão há 10, ficaram 10, 8 anos, às vezes no projeto. Sim. E depois decidiram. E outra coisa que eu acho interessante também é que tem pessoas que não se decidiram até hoje, né? Mas nem por isso elas deixaram assim de ter uma graduação. Sim, exatamente. Não existe nenhuma barreira, Léo, do ponto de vista religioso. Tem pessoas católicas, tem espíritas, tem ateus, tem todo tipo de gente ali sem nenhum problema. Outra coisa que eu acho legal no projeto é toda atividade no final tem uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus, tem uma oração, tem um abraço. Mal não vai fazer. Não. E as pessoas aceitam isso. Para as pessoas da comunidade que de repente não assistiriam uma pregação de 50 minutos, de 1 hora no culto, mais 40 minutos, 50 minutos de adoração, às vezes naqueles 10, 15 minutos ali elas têm uma experiência com Deus. Né? Léo, uma coisa interessante é que existem pessoas que entram ali para aprender defesa pessoal ou para melhorar a forma física e tal, e depois de um determinado tempo passam aí por causa da palavra e da oração e do abraço. Então elas descobrem que a demanda delas não era aprender uma luta marcial, a demanda delas era relacionamento. Entendi. Legal. E a gente não tem lá, assim, em relação à cobrança de mensalidade, não é uma... Não, existe, eu tenho um princípio. Aqui no Brasil a gente tem uma formação cultural que tudo aquilo que é de graça não vale nada. Então, se você está recebendo uma coisa de graça, porque aquilo é feito de uma qualidade ruim e tal. Então, a gente vai por um outro caminho. Tudo é cobrado. A questão é que isso não é o centro do projeto. Então, existe um jovem ali que para com um carro importado, né? Os pais param com um carro importado, e ele vai pagar o mesmo preço de um jovem, uma criança da comunidade. Então, você tem, na realidade, a gente começa a analisar o perfil social, econômico de cada pessoa, dá trabalho. Né? Então, muitas pessoas são liberadas de pagar qualquer coisa ou pagam valores simbólicos, e outros, quando não tem nenhum apoio da família, nenhum nada, e chegam ali e não tem nada para oferecer, a gente dá a ela a oportunidade de fazer um trabalho. Olha, você vai chegar mais cedo e você vai passar um pano com cloro aqui no tatame, ou você vai uma vez por semana limpar os banheiros que o pessoal usa, ou você vai fazer algum tipo de trabalho, mas a gente tem um cuidado de nunca deixar aquilo ser totalmente de graça. Sim. Entendeu? Não tem que custar alguma coisa. Isso, não são vítimas, sabe? São pessoas em construção, é diferente. Legal. Então, a gente pode deixar aqui nos comentários, deixar no card aí o canal da igreja, o endereço, o telefone, as atividades. Se você é de São Gonçalo, Niterói, tem gente até do Rio que vem, né? O Maricá, pessoas aqui em volta da região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para deixar com as atividades, caso a pessoa queira se inscrever no canal, conhecer as atividades. Não tem como você ainda fazer jiu-jitsu à distância. Online, né? Online. Tem um pessoal dos Estados Unidos querendo. Até dá, né? Mas o cara conseguiu uma faixa preta EAD. Eu estou tentando. Acho difícil, mas... se você é da região e você que chegou até aqui, até esse ponto do vídeo, não deixa aí de se inscrever no canal, né? De deixar o like.
ativar o sininho com as notificações, assim você ajuda essa mensagem a chegar mais longe. De repente você tem algum vizinho, algum colega precisando aí fazer uma atividade física, ter um encontro com Deus através do tatame, através da música, através de uma aula de reforço, o que seja, né? Através de xadrez, e você ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. Perfeitamente. Mas, pastor João, aproveitando que você está aqui, eu queria... eu tenho um amigo, tá? Não vamos citar nomes, não precisamos citar nomes. Mas eu tenho um amigo que ele se diz cristão, né? Mas ele não frequenta igreja nenhuma. Sim. Né? Qual é a tua visão sobre os desigrejados? Né? Eu não estou falando da pessoa que ela não quer... É um público diferente, né? O cara que não quer ser da igreja, ele não quer ser da igreja, ponto. Estou falando da pessoa que se diz ser cristão, mas... consome muito conteúdo de internet, não quer essa coisa física, não quer o abraço, né, que você falou, não congrega em igreja nenhuma. Sim, a abordagem é perfeita. Quando a gente fala de desigrejados, não dá para você formar um grupo só. É um grupo que tem razões diferentes, motivações diferentes, situações diferentes. Você tem os desigrejados por opção, e tem os desigrejados porque foram desigrejados pela própria igreja. Sim, com certeza. Né? A própria igreja desigrejou eles. Então você tem... Eu estou citando só um caso, uma situação. Mas vamos abordar essa questão de uma pessoa que tem os princípios cristãos, que ama a palavra de Deus, tem uma relação com Deus, mas ela toma a decisão de não participar da instituição ou das instituições, igreja, do ponto de vista de estrutura humana. Vou abordar especificamente esse caso, que é um caso bem típico nos dias de hoje.